Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal e hoje eu tô aqui pra falar de algumas curiosidades dos Estados Unidos. Eu resolvi fazer alguns vídeos, curiosidades que as pessoas têm em relação a viver aqui nos Estados Unidos, em relação ao trabalho, aos salários, aos benefícios que os trabalhos oferecem. E todos esses vídeos que eu vou fazer, gente, são baseados nas minhas experiências. Eu vou chamar esses vídeos de curiosidades dos Estados Unidos. E o tema do Curiosidades dos Estados Unidos de hoje, salário e benefícios de suas empresas. Tem as suas regras, tem o salário de acordo com a profissão da pessoa. O que eu tô falando aqui é de acordo comigo. E só o salário mínimo que eu vou falar dos Estados Unidos, que todos os estados são os mesmos. Muita gente não sabe, mas aqui nos Estados Unidos as leis são feitas por estado. Primeira coisa que eu vou falar de hoje é sobre o salário mínimo. Quanto que é o salário mínimo nos Estados Unidos em 2015? O salário mínimo é de R$8,25 a hora. Como que é pago o salário aqui nos Estados Unidos? Bom, isso depende de empresa para empresa. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, nós recebemos por semana. Tem empresas que recebem de 15 em 15 dias. Mas normalmente é por semana. Todos os lugares que eu trabalhei aqui nos Estados Unidos eu recebi por semana. Mas meu marido trabalha em uma empresa que ele recebe de 15 em 15 dias. Mas não é igual ao Brasil, que a gente recebe mensalmente. Aqui é semanal ou quinzenal. Como que é feito o pagamento de impostos? O pagamento de impostos é feito quando você recebe. Por exemplo, se você recebe por semana igual eu, eles tiram o imposto federal e estadual do meu salário toda semana. Como que funcionam os feriados aqui nos Estados Unidos para as pessoas que trabalham nas empresas? Bom, isso também depende de empresa para empresa, mas de acordo com a minha experiência na empresa que eu trabalho, eu tenho 12 feriados no ano, contando com o Natal, o Ano Novo e o Dia de Ação de Graças, que chama Thanksgiving. São só 12 feriados. Não existe emendar feriado. O único feriado, pelo menos que a empresa que eu trabalho emenda, é o Thanksgiving, que no outro dia é o Black Friday. Então na quinta e na sexta a gente não trabalha. É o único feriado que a gente emenda. E o Natal. Mais nada. A gente não emenda mais nenhum feriado no ano. Tem empresa que você tem direito a 6 feriados no ano, contando com Natal, Ano Novo e Thanksgiving. Agora eu vou falar de férias. Nós não temos um mês de férias, igual todo mundo tem no Brasil, os 30 dias de férias, vida. Algumas empresas dão 5 dias, outras dão 15, mas o máximo são 3 semanas, depende de tanto de ano que você trabalha na empresa. Na empresa que eu trabalho, depende do tanto de ano que você está trabalhando. Por exemplo, no primeiro ano eu tive 1 semana. Aí, por exemplo, esse ano eu já tenho 13 dias, né? Então depende. O meu marido ele tem 2 semanas de férias e não tem mais, tá? Como que funciona os dias de folga, por exemplo, quando você fica doente? Quando você fica doente aí no Brasil, a gente vai no médico, a gente pega um atestado, a gente não precisa mais trabalhar, né? Nos dias que o médico dá o atestado pra gente. Só leva lá na empresa e a gente recebe aqueles dias que a gente foi no médico ou que o médico deu o atestado. Aqui não é assim. Aqui, algumas empresas, elas te dão de 3 a 5 dias de PTO, que são os dias de folga de doença, né? Que você usa só quando você fica doente. Algumas, tá? Porque a maioria das empresas não dão. Se você ficar doente, ou você tira das suas férias os dias que você não pôde trabalhar, ou você não recebe. Mas se eu for no médico, tive que ir no médico no dia de semana, ou eu uso as minhas férias, ou eu não recebo pelos dias que eu não fui. Que é basicamente isso. O que acontece se você tiver uma doença grave? Quando você fica doente ou quando você vai ter um bebê, você pode aplicar para o FMLA. Você só tem o direito de ficar sem trabalhar por 3 meses e quando passar esses 3 meses, quer dizer que o seu emprego está garantido. Então você não vai ser despedido. O que acontece se você ficar grávida? Quanto tempo que eles te dão de licença maternidade? A maioria das empresas não tem licença maternidade, tá? Não existe. Não é igual no Brasil, que você tem 6 meses para ficar de licença maternidade. Ou você aplica pro FMLA e não trabalha por 3 meses, não recebe, mas pelo menos você tem seu emprego ali te esperando quando você passar esses 3 meses.
ou você tira férias na semana que você quer ficar com seu bebê. Para ficar com o neném, você não tem 6 meses, nem 3 meses. Algumas empresas oferecem 2 semanas, 3 semanas no máximo. O que acontece se existe um caso de morte na família? Isso eu presenciei, então eu posso falar. Eles te dão 3 dias de folga e depois desses 3 dias você precisa voltar a trabalhar. Precisa voltar pro trabalho. Como que é o plano de saúde aí, Larissa? As empresas oferecem? Sim. As empresas mais legais, assim, que eu acho que tem que ser legal, oferecem, porque plano de saúde aqui é muito caro. Eles têm o Obamacare, que é como se fosse um plano de saúde mais barato para as pessoas que não têm dinheiro para pagar um plano de saúde, elas têm que pagar. Mas não existe SUS aqui nos Estados Unidos, que é de graça. Se você estiver doente, você vai no hospital. Eles vão te atender, você pode ser rico, pobre. O médico vai atender o cara que é milionário do mesmo jeito que o cara que é pobre, tá? Porque os dois vão ter que pagar a conta do médico. Não tem isso de SUS, não tem médico de graça aqui. Como que funciona a questão do desemprego? Não tem aquele seguro-desemprego de 6 meses. Aqui também tem seguro-desemprego, mas não são 6 meses. Eu acredito que são 3 meses no máximo. Outra coisa, quando eles vão te despedir, eles não, pelo menos no estado que eu moro, que é a lei daqui, é no fault, que não é culpa de ninguém. Então, se a empresa quiser te despedir amanhã, ela não precisa te avisar que vai te despedir. Ela pode chegar e te despedir do nada. Não precisa te avisar com uma antecedência. A maioria das empresas mais legais, elas te avisam com 15 a 1 semana de antecedência, tá? Mas elas não são obrigadas aqui no meu estado, de acordo com a lei do no fault do meu estado, a aviso prévio. Da mesma forma, você não é obrigada a dar aviso prévio. Mas é legal, né? Porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, então é legal a gente sair de uma empresa com uma postura legal. Se você tiver alguma pergunta, pode me mandar, que eu vou ter o maior prazer de responder. Se você tiver alguma curiosidade ou alguma ideia de vídeo para eu fazer em relação à curiosidade dos Estados Unidos, pode me mandar, que eu vou fazer com o maior prazer também. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, divide nas suas redes sociais, com seus amigos, com a sua família. E se inscreve aqui no meu canal, porque aí toda vez que eu colocar um vídeo você vai ficar sabendo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo. Tchau!